Ontem nós vimos o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, pedir que o presidente da República se retrate sobre uma declaração. Ele pediu que Bolsonaro se retratasse dos ataques sistemáticos à democracia? Não pediu. O presidente da Câmara não pediu uma retratação. Então, a crise é muito mais profunda do que alguns nomes, como o Barroso cita. É muito mais profunda. Claro. É uma crise de valores, é uma crise que está nas Forças Armadas, mas também se espraia para o resto da sociedade brasileira. Por isso é tão grave o que aconteceu. Uma recente pesquisa disse que não via problema nenhum na reunião, metade da população brasileira disse que não via problema na reunião do Bolsonaro. O Bolsonaro incentivando autoridades, generais que estavam presentes, a se insurgir contra a ordem estabelecida, insuflando, instigando. 30% ainda acreditam que as urnas não são confiáveis, né? Uma pesquisa recente. Então a crise é muito séria, né? E eu acho, infelizmente, que o Brasil não está reagindo à altura. Chamei para dar transparência, para ajudar na segurança, para prestigiar a instituição. E eles acabaram sendo manipulados para levantar desconfianças e suspeitas infundadas. Está dizendo Barroso sobre trazer os militares para Comissão de Transparência Eleitoral. Inclusive, isso já foi revogado pelo ministro Alexandre de Moraes depois das eleições. Bosco. Desculpe, estava lendo aqui um trecho da lei. Sim. Mas qual é a pergunta? Eu queria sobre essa questão eleitoral do Barroso, que foi a própria pessoa que trouxe os militares para essa comissão. Agora você disse que fez uma postura que decepcionou a atuação das forças militares, das Forças Armadas que foram chamadas para isso, e que eles se prestaram a serviço aí de pessoas que estavam atacando as urnas, né? Ele mesmo já reconheceu, quer dizer, não sei se ele reconheceu dessa forma, mas que foi um equívoco dele ter feito isso, foi. Uhum. Primeiro porque não era necessário. A primeira coisa que eu penso em política, quando eu olho para algumas coisas, aquilo era necessário? Porque em política você não faz o que não é necessário, né? E ele presidir um tribunal eleitoral, ele está num cargo que é político, não deixa de ser um cargo de juiz, mas que vai arbitrar sobre questões políticas. Então, acho que foi um equívoco, acho que ainda faz parte daquilo que nós conversamos aqui agora há pouco, nós 3, 4, porque esse melindre com os militares, né? Isso vem de longo tempo, né? Quer dizer, há um certo, vamos falar a palavra certa, né? Sempre se teve medo de golpes a vida toda, né? Porque na história do Brasil esses golpes foram muitos, né? Desde o século passado. A própria proclamação da República foi um golpe, né? Então, de vez em quando a gente vê esse gesto, assim, não venha e tal. A gente poder não se transfere, sabe? O poder é exercido. Você pode exercê-lo democraticamente, dividi-lo, não é? Mas você não transfere poder, a não ser que você queira perder poder. Então, ou complicar a sua vida. O Congresso, por exemplo, reclama muito da judicialização da política, mas quem mais recorre ao judiciário é o Congresso. Uhum. Né? Tanto assim que agora, finalmente, eles estão pensando em criar uma dificuldade interna maior para que esses recursos ao Supremo não sejam banalizados como são. Sim. Né? Porque aí quando você transfere poder, quer dizer, você abdica de um poder que é seu, de resolver na sua casa o seu problema, com os poderes que você tem, e você terceiriza essa decisão, né? Você não está abdicando de um poder como você está dando ao outro esse Sim. poder. E todo mundo gosta de poder. Esse artifício foi muito usado pelo senador Randolph na época que ele fazia oposição ao Bolsonaro. Qualquer medida do governo Bolsonaro, Randolph ia, judicializava, enviava e acabava que o Supremo deliberava sobre muitos assuntos, né? Pois é, eu acho isso um grande erro e não cabe mais alegar inocência nisso, não é? Ou ingenuidade. Você quer reverter uma maioria, a decisão de uma maioria, que lhe contrariou. Então vamos para lá, vamos para a STF resolver isso. Sim. Isso vem desde os anos 90. Ali, o primeiro livro sobre isso, salvo engano, de 1990, ali no início dos anos 90, de um saudoso jornalista, que era o Ariosto Teixeira, que era um jornalista, um grande analista político e tal, que ali ele já escreveu esse livro, sobre, já projetando isso que nós estamos vivendo hoje. Porque você, quando transfere poder, a pessoa que está recebendo gosta daquilo.
Claro. Sabe? E depois é difícil. Depois é difícil você. Né? Você pediu, o cara decidiu. Exato. Então, assim, eu acho que essa questão de ter chamado os militares para participar disso, tudo bem. É evidente que o Barroso não fez isso imaginando as consequências disso. Mas isso foi um convite que você deu para o tubarão. Exato. Vem aqui que eu tenho uma caixa de sardinha aqui para você. As consequências vêm depois. Sobre, né, as discussões no Ministério da Defesa sobre as urnas eletrônicas, né? O Barroso trouxe as Forças Armadas, né, para essa discussão. E o que a Polícia Federal encontrou, né, que traz personagens nessa história que não tem nada a ver com militares. Mas, por exemplo, 2 empresários que estão ali muito implicados nessa trama, segundo a Polícia Federal, que são Luciano Hang e Maier Nigri, né? Empresários donos da Havan, outro da Tecnisa, e outro da Tecnisa, fundador da Tecnisa. O que a Polícia Federal diz? Que esses 2 empresários pressionaram Bolsonaro e militares a produzirem um relatório sobre as urnas eletrônicas que contestasse a confiabilidade delas. Ou seja, aí a gente transcende a questão militar e chega a civis com alto poder aquisitivo, com recursos, né? E isso tudo está sendo investigado. Né? E vai chegar a parlamentares também, né? Também acredito que vai chegar a parlamentares. O que eu me pergunto é o seguinte, né? Você, por exemplo, em 64, essa coisa do comunismo e tudo, era uma coisa muito mais nítida. Você tinha o regime comunista e você tinha os países que não queriam o regime comunista. Né? Efetivamente você tinha isso. Não justificando o que fizeram, mas mostrando que existia um enredo. Ali existia uma logística, inclusive, de a União Soviética, de então, não é? Era um bloco totalmente comunista. Né? Berlim era dividido, a Alemanha era dividida. Tinha um lado oriental e um lado ocidental. Então, o mundo estava... Você tinha Cuba. Muito bem. Hoje, você não tem o mesmo cenário, não é? Então, o comunismo hoje é uma coisa que não serve mais para você trabalhar como inimigo interno. Não é isso? Então, esses tempos mudaram e esses generais que estão aí focados hoje nisso, não é? São generais velhos, de outra geração, sabe? Esses que vieram para repetir esse modelo. Agora, o que eu me pergunto... Ou foram discípulos dos que fizeram lá atrás. Alguns são antigos mesmo. O Helena o Helena é um general velho. Pois é. Entendeu? Trabalhou com o Silvio Frota. Trabalhou com o Silvio Frota. Então, eu digo o seguinte, mas estou dizendo tudo isso para chegar no seguinte ponto. Então, tudo bem, você tem uma geração de militares que tem essa nostalgia de golpe, tá lá, tudo bem. Agora, me pergunto, e os empresários? Porque os empresários de 64, eles tinham uma causa, não que justificasse o golpe, né? Mas eles também achavam que, comercialmente, o comunismo era você dividir o pão, essa coisa toda. Então, eles não queriam também, tudo bem. Mas hoje, o que justifica um empresário de sucesso, bem resolvido, vinha atazanar os militares aqui para dar golpe? Eu fico me perguntando isso, porque... Foi na delação do Cid, tá? Só para que vantagem a Tecnisa vai ter com isso? É importante saber, porque ninguém faz nada à toa. Um fanatismo. Que vantagem esse velho da Havan achou que teria com um governo ilegítimo?